Salve turma, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje nós vamos estudar juntos um pouco sobre a vida do Nichiren Daishonin. Nossa, eu bati o joelho aqui. Ai, bati o joelho na mesa. Ai, deixa eu voltar. Então a gente vai ler um pouco de alguns trechos, né? Então hoje nós vamos ver um pouco do quem foi Nichiren Daishonin e o que foi na vida dele. Eu vou passar na tela aqui para vocês alguns trechos, né, dessa matéria. Porém, eu não vou ficar aqui lendo. Por vários motivos. Primeiro que a minha voz é chata e vai ficar muito chato também. Só eu ficar aqui falando e vocês só ficar escutando, vocês vão acabar dormindo. Então, para evitar isso, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês, eu vou apresentar aqui a tela, vocês vão dar um pause na tela e vão ler no tempo de vocês, beleza? Quando vocês finalizarem a leitura, aí eu volto e tento explicar um pouco sobre aquela parte, fechou? Bom, agora que vocês leram, então vamos recapitular um pouco esse trecho. Em 1222, Nichiren nasce, certo? Na vila de Tojo. Ele era filho de pescadores, beleza? Que naquela época era considerado uma classe social muito, muito humilde mesmo, tá? Aos 12 anos, em 1233, ele começa a estudar no templo Seijoji. E é nesse ano que ele decide se tornar o homem mais sábio de todo o Japão. E aí depois, em 1237, ele começa a se aprofundar nesses ensinamentos, né? E tendo como seu mestre Dozenbo. E em 1253, dia 28 de abril, é quando ele, aos 32 anos, ele recita pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, tá? Então grave essa data, em 1253, no 28 de abril de 1253, com 32 anos, Nichiren recita pela primeira vez o Nam-myoho Renge-kyo, beleza? Gente, então nesse trecho aqui é bem importante porque ele apresenta duas perseguições e um exílio, tá? A primeira perseguição foi em 1960, que é considerada como a perseguição de Matsubakayatsu. Ela originou porque o Nichiren Daishonin entra em contato, né, com o governo e com o seu rei, alegando que o ensinamento budista que eles passavam na época não era o correto. Né? E isso não caiu muito bem na mão dos governantes. Né? Então eles começam a caçar Nichiren Daishonin, para que eles pensavam que na época o Nichiren Daishonin falava isso por questões políticas, né? E aí, um ano depois, em 1261, ele foi exilado como criminoso na península de Izu, tá? Então, quando ele é exilado, eles meio que é separado de todos os outros pessoais. Ele foi preso e separado de todo mundo que vivia na sociedade. Em 1263, ele retorna, então, né? Ele sai dessa prisão em 1263 e retorna a Kamakura, onde ele vivia. E em 1264 ocorre uma outra perseguição, que é a perseguição de Komatsubara. Essa perseguição ela foi originalmente causada porque alguns policiais militares da época fizeram uma emboscada para Nichiren e seus discípulos, que é onde o Nichiren teve a sua mão esquerda fraturada, né? E um dos seus discípulos foram mortos. E essa foi a segunda perseguição que ele teve em menos de 4 anos, digamos assim. E aí, gente, esse trecho é maravilhoso porque esse trecho ele mostra o quão poderoso é a nossa oração. Em 1271, Nichiren Daishonin foi intimado e interrogado por rei no Seumneon Nojo Yoritsuna. Quando Nichiren foi perseguido e capturaram Nichiren, né, para fazer a sua decapitação, porque na época os políticos, né, os militares não aceitavam a crença do Nichiren Daishonin, eles achavam que aquilo seria algo político, né, que acabaria afetando eles de alguma forma, sendo que Nichiren na verdade não tinha esse intuito, eles apenas queriam ensinar o verdadeiro aspecto, né, do Sutra de Lotus. E aí quando ele foi condenado à decapitação, eles quiseram cortar a cabeça do Nichiren, ele começa a recitar fortemente o Daimoku.
E aí ele começa a orar com a determinação de que a história dele não ia terminar ali. E até hoje ninguém sabe explicar o que aconteceu, mas naquele momento em que ele estava pronto para ser capturado, aparece um meteoro ou um astro, a gente não sabe ainda explicar o certo, mas aparece um objeto extremamente luminoso no céu, fazendo com que os guardas ficassem extremamente malucos. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles ficaram, que isso, cara? Tá maluco? Que isso, cara? Então passa esse astro, né, que a gente acha que é um astro galáctico, né, um meteoro, com uma luz muito forte, e assim os guardas acabam se assustando e deixando de lado. Eles se recusaram a ir decapitar o Nichiren naquela noite. Aquela noite que era noite e de repente ficou dia. Essa perseguição, que aconteceu em 1271, se chama perseguição de Tatsunokuchi. Ela é uma das mais famosas e que até hoje me arrepia muito quando eu escuto essa história. Então, no mesmo ano, em 1271, os guardas pegou e falou assim, pô, mano, a gente não consegue matar o cara, mano. A gente tentou lá decapitar o cara, apareceu um meteoro na nossa cabeça, a gente ficou maluco. Então, meio que a política, né, os governantes da época e os militares ficaram com um pouco de medo de tentar executar o Nichiren Daishonin. Então, o que eles fizeram? Vamos exilar o cara, vamos deixar eles separar de todo mundo numa ilha, porque ele vai morrer de fome e de frio. Então, nesse mesmo ano, em 1271, ele é exilado na ilha de Sado, né? Onde que lá a escassez é total de comida, de abrigo, de qualquer coisa que você possa imaginar. Lá não tinha nada. Porém, mesmo ele exilado, preso, né? Um ano depois, ele escreve uma das maiores obras da sua vida, que é a Abertura dos Olhos, em 1272. E um ano depois, 1273, ele escreve também Objetos de Devoção para Observar a Mente. Dois grandes obras que ele fez preso, né, exilado nessa ilha de Sado. E depois de ele passar esses quase 4 anos exilado, 3, 4 anos exilado, em 1274 ele volta para Kamakura, né, meio que liberado. Porém, mesmo assim, com toda essa benevolência, com todo a conhecimento que ele conseguiu adquirir nesses últimos anos que ele ficou exilado na ilha de Sado, ele volta para o reino de Kamakura e ainda continua debatendo a tecla que eles estão fazendo, ensinando a prática errada do budismo, que eles deveriam seguir a verdadeira causa. E aí, novamente, os caras ficam malucos com eles, não querem nem saber, e aí o Nichiren Daishonin acaba se mudando para Monte Ninobu. E lá ele escreve A Seleção de Tempo e Saudar as Divas de Gratidão. Alguns anos depois, em 1279, ocorre a perseguição de Atsuhara. Essa perseguição, ela não é uma perseguição muito feliz, né? Até porque um grupo de seguidores de Nichiren foi preso, torturado, né? Em torno de 17 discípulos deles. Alguns se manteram firmes, e eles meio que obrigaram os discípulos de Nichiren a meio que abandonar ele. Tipo, mano, se você não soltar, se você não parar de seguir Nichiren, a gente vai te matar aqui, e é isso. E muitos seguiram fortemente com a sua fé. Tanto que, infelizmente, 3 foram executados e os outros acabaram tendo que fugir para as redondezas, né? Porém, esse ano, em 1279, além dessa perseguição de Atsuhara, ocorreu um fato que foi, sim, o propósito da vida de Nichiren, que foi quando ele escreveu o nosso Gohonzon. Então, 12/10/1279 foi quando Nichiren Daishonin escreve o Gohonzon. E aí, em 1282, lá por volta do Nichiren já tinha uns 61 anos, ele parte de Minobu, quando ele tinha fugido, né, de Kamakura, ele parte de Minobu, e se instala na casa do seu companheiro Ikegami Muninaka, né? Ele chega lá por volta de dia 18 de setembro, e no dia 13 de outubro ele conclui essa missão, falecendo assim e se tornando o verdadeiro Buda. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Na prova, no dia da prova, cai muita data e cai muito os nomes das perseguições, tá? Então, conforme eu tô falando aqui, o editor, que no caso sou eu, vai colocar o ano
e o nome da perseguição toda vez que eu falar, tá? Para vocês realmente decorarem isso, porque é muito importante. Ano, datas, né? E nome de perseguição cai muito na prova. Então se atentem nisso, é uma dica que eu dou. Agora a gente vai fazer um quiz, tá? Esse quiz eu não vou passar aqui, vocês vão fazer no próprio celular de vocês. Pode fazer agora, pode fazer mais tarde, fica a critério de vocês. Vocês vão responder conforme o que vocês acham e no final vai mostrar o resultado. Beleza? Gente, muito obrigado, tamo junto, é nóis e boa sorte, viu?